Hoje eu quero falar com vocês de uma maneira muito especial ao respeito de habilidades, e ao respeito das habilidades que os pastores precisam desenvolver para ser autênticos pastores de sucesso, líderes de sucesso no futuro. Porque é mais relevante que nunca o treinamento em termos de habilidades de liderança para pastores. Não é nenhum segredo, todos nós aqui já temos mais de um ano sofrendo uma pandemia que a gente nunca teria falado que aconteceria, né? Possivelmente teríamos falado que aconteceria qualquer coisa menos isso. E já temos já bem mais de um ano com lockdown, com igrejas, com cultos intermitentes, agora podemos abrir, agora não podemos abrir. E não só isso, senão que essa pandemia tem vindo para trazer realmente uma mudança muito importante. E essa primeira chamada que eu queria fazer aqui para os irmãos, para os pastores, para os líderes que estão aqui hoje engajados nesse treinamento, que com certeza vai fazer a diferença na vida de todos vocês. Em primeiro lugar, devemos entender o seguinte: essa pandemia que veio para mudar o mundo do jeito que o conhecíamos. Muitos de nós estamos já identificando que isso realmente aconteceu e eu quero encorajar aos irmãos para que nós foquemos na mudança e naquilo que realmente pode ser construído através dessa mudança mundial para que a mensagem de Cristo, para que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura. Não podemos mais, depois de um ano e alguma coisa de lockdown e de pandemia, pensar que isso vai voltar a ser como a gente conhecia antes. Devemos nos resignar, devemos, de alguma maneira, já aproveitar ao máximo essas mudanças que estão vindo. E, para isso, nós precisaremos de novas habilidades. O que tem acontecido agora, depois de tanto tempo e já nos vacinando em alguns dos mercados, em alguns dos países do mundo que têm sido aplicadas mais vacinas, como, por exemplo, o meu país, Espanha. Eu não me apresentei porque muitos de vocês me conhecem, mas eu sou Javier Casademont, nasci na Espanha, em Barcelona. Eu sou treinador de líderes há mais de 20 anos, tenho treinado líderes, tanto em grandes companhias como L'Oréal, Mercedes-Benz, grandes organizações, grandes igrejas, grandes ministérios. Eu mentoreio e treino líderes. Eu sou diretor e professor da ESAD Business School, que é uma das 5 melhores escolas de negócio do mundo na área de empreendedorismo. Por isso, eu acredito que posso falar de habilidades de liderança, especialmente liderança empreendedora com uma certa autoridade. E eu sou também diretor da UniChurch, braço educativo da InCharge, onde também desenvolvemos N programas para líderes ministeriais. E estou aqui para trazer essa chamada para vocês. O que temos identificado? Depois de tanto tempo, já mais de um ano, que estamos nos vacinando em mercados onde está muito mais avançado, como Espanha, por exemplo. Ontem saiu nos jornais. Temos que nos acostumar a uma coisa: esse vírus veio para ficar. Esse vírus vamos ter ondas desse vírus de maneira praticamente constante por muitos anos. E quantos de vocês tomaram já uma primeira ou uma segunda dose de vacina? Eu já tomei a primeira, graças a Deus, não deu muita reação. Mas esse artigo falava também que devemos nos acostumar a tomar essas vacinas, porque vamos nos vacinar muitas mais vezes, porque parece que essas mutações vão estar sempre demandando isso. O que sabemos que tem acontecido até aqui com essa pandemia? Tem aparecido uma coisa que alguns têm enxergado como temporária, mas que é, por todos os meios, definitiva, que é a igreja híbrida. Nós não acreditamos em nenhuma maneira que a igreja presencial vai desaparecer, como algumas pessoas falam, nem muito menos. Mas nós temos que ser totalmente conscientes de uma coisa: o que Deus nos entregou agora é tanto online como presencial. Nós temos que nos basear em desenvolver todas as habilidades que sejam necessárias para nós conseguirmos desenvolver e fazer crescer uma igreja híbrida. Além disso, nesse último ano e meio de pandemia que tem acontecido, todos os setores do mundo, e isso também tem acontecido com a igreja, todo tipo de atividade, todo tipo de função, todo tipo de setor tem acelerado 10 anos em um ano. Quantos de vocês têm percebido que a sua igreja tem mudado de maneira radical em um ano? Que vocês têm visto, têm sido obrigados a aplicar tecnologias que às vezes vocês nem pensavam aplicar ou que deixavam para mais para frente, e que agora os membros estão demandando tipos de serviços, tanto financeiros,
como a nível de atendimentos pastorais que antes não aconteciam. Agora acontecem coisas online, agora todos devemos estar online através de marketing digital e demais. O que temos percebido nesse ano e meio de pandemia? As igrejas que têm acolhido essa mudança de uma maneira instantânea e com força, sem lutar contra a mudança, têm multiplicado seus membros por 3 e por 4. E, em algum caso, nós temos visto as igrejas multiplicar seus membros por 5, porque agora já não é mais prédio. Agora temos uma infraestrutura física, temos um prédio, e, além disso, temos um mundo online que está nos, de alguma maneira, ajudando a atingir pessoas que antes nunca teríamos atingido. Hoje em dia, uma pessoa pode estar bobeando de bobeira no YouTube e cai na sua pregação, e você tem uma palavra para essa pessoa que muda completa e totalmente a vida dessa pessoa. Hoje em dia também nós podemos aproveitar através de tecnologias como inteligência artificial e outras tecnologias para nós identificarmos o momento certo de falar com pessoas, para nós levarmos essa palavra de conforto, essa palavra do Senhor para a vida dessas pessoas e elas sejam totalmente transformadas. Como falei para o meu amigo, o pastor Tiago Coelho, e ele me autorizou, nós temos um curso que chama Liderando a Igreja do Futuro. Nós vamos colocar aqui para todos os pastores, do pastor Amando Pastor, a um valor absolutamente especial, com um 94% de desconto. Um curso que custa R$1.800 cai para 100, para quem quiser. Que não quiserem, mas nós queremos dar esse presente para vocês. E dentro desse curso, nós falamos das tendências tecnológicas nos próximos 10 anos. Nós falamos das tendências de desenvolvimento de habilidades desde o ponto de vista de liderança nos próximos 10 anos. E hoje eu vou trazer para vocês 5 habilidades. 5 habilidades que, segundo todos os estudos de futuro do trabalho e futuro da liderança em todos os setores, vão impactar de uma maneira tremenda o crescimento e o sucesso de qualquer organização, e dentro dessas organizações também estão igrejas, obviamente. Então, vou trazer 5 habilidades que vão fazer a toda a diferença entre um pastor bem-sucedido e um pastor não bem-sucedido no futuro. Nos próximos 10 anos, nós vamos experimentar, depois desse ano que temos avançado tanto a nível tecnológico mundial, nós vamos experimentar nos próximos 10 anos umas mudanças tecnológicas ímpares, umas mudanças tecnológicas que a gente nunca viu. E para isso nós precisamos também ter habilidades que nunca tivemos. Nós não podemos esperar poder aproveitar as oportunidades que vai trazer todo esse novo normal, todo esse novo processo mundial de crescimento que vai acontecer com base tecnológica, tendo as mesmas habilidades. Então, se você está realmente compromissado, se você realmente está entregue a melhorar as suas habilidades, eu vou trazer para vocês 5 que vão ser críticas para crescer no seu ministério nos próximos 5 anos. Primeira delas, pensamento crítico e resolução de problemas. Todos os relatórios de futuro de trabalho, todos os relatórios de futuro da liderança, colocam essa praticamente na primeira de todas as habilidades que um líder tem que desenvolver. Percebam o seguinte, essas habilidades que eu vou trazer para vocês não são habilidades técnicas. Nós, obviamente, temos que ler a palavra cada dia, nós temos que buscar a Deus cada dia no nosso quarto, como fala Mateus 6,6. Nós temos que ter uma teologia totalmente embasada na palavra e na presença e na intimidade com Deus. Estou falando de habilidades emocionais, porque as habilidades emocionais são as que realmente vão fazer a diferença no crescimento de ministérios. Primeira delas, pensamento crítico e resolução de problemas. O que está acontecendo já hoje e vai acontecer de maneira mais crescente ainda nos próximos 10 anos? Nós temos um entorno de informação que quase atrapalha mais do que ajuda. Nós temos hoje mídias sociais, nós temos hoje WhatsApp, nós temos hoje Telegram, nós temos hoje muitos canais através dos quais chegam para nós notícias, chegam para nós informações que a maior parte das vezes nós damos como garantidas, nós damos como certas, sem tão sequer ver as fontes dessas informações. Esses canais são os canais que estão começando a ser mais usados, e nós vemos isso especialmente para propagar coisas como ideologia do gênero e demais, e coisas totalmente contrárias a Deus e ao que nós
vivemos. E nós devemos estar preparados para uma coisa: esses canais vão ser usados para lançar informações que muitas vezes podem nos confundir como líderes. Por isso, esse pensamento crítico que nos ajuda a entender se realmente aquilo que está chegando para nós é real ou é verdadeiro ou não, é uma das principais habilidades emocionais que o líder do futuro vai ter e que o pastor do futuro vai ter. Não será tanto ter acesso à informação como era antes, senão é saber escolher a informação que realmente é certa. Dentro disso, e junto com isso, porque está realmente relacionado, resolução de problemas. Quantos de vocês cresceram demais em resolução de problemas nessa pandemia? Se preparem, porque isso vai continuar. Isso não vai ser mais uma habilidade que nós temos que tirar de dentro da nossa caixa de ferramentas de liderança como pastores ocasionalmente. Isso vai ser uma coisa constante. E aí onde vem uma das grandes vantagens dos líderes que sejam treinados, dos pastores que sejam treinados, porque todo problema traz uma oportunidade. E todo grande problema traz uma grande oportunidade. E aqueles que estão agora entendendo essa pandemia, esse contexto mundial como uma oportunidade, estão vendo como seus ministérios crescem muito além do que eles nunca podiam ter imaginado. Então, em primeiro lugar, pensamento crítico e resolução de problemas. Em segundo lugar, não é tanto uma habilidade emocional como um set de habilidades emocionais. Inteligência emocional. Segundo lugar, inteligência emocional. Entendendo dentro de inteligência emocional 4 grandes habilidades. Em primeiro lugar, autoconhecimento. Autoconhecimento emocional. Essa pandemia tem nos colocado em um nível de ansiedade, num nível de estresse muito acima do que nós tínhamos trabalhado nunca, do que nós nunca tínhamos vivido. Se nós não somos capazes de entender, reconhecer, identificar nossas próprias emoções e conseguir entender elas e continuar ainda com essas emoções disruptivas que agora mesmo podemos estar sentindo, nós não conseguiremos ser bons líderes. Estudos provam, 30% do sucesso de um líder vem da sua capacidade de autoconhecimento. O autoconhecimento é a mãe de todas as habilidades emocionais. Por isso, precisamos crescer no nosso autoconhecimento. Segunda habilidade dentro da inteligência emocional, autocontrole emocional. Um relatório, um estudo que tem sido publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uns meses atrás, fala de que 85% dos brasileiros estão em um estado de ansiedade acima do que eles acreditam que deveriam estar. 85% dos brasileiros estamos ansiosos. Por isso, esse autocontrole, essa autorregulação emocional é um elemento essencial para você poder tomar decisões. Não existe nada mais perigoso para um líder, para um pastor, que estar ansioso, porque a ansiedade e estresse em excesso trazem decisões erradas. Um pastor com um nível de ansiedade alto pode pensar que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a voz da sua carne. Pode pensar que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo o seu próprio medo falando alto. Então, irmãos, autorregulação e autocontrole emocional é essencial para nós conseguirmos liderar e crescer nos próximos anos. Terceiro componente da inteligência emocional, dessa grande habilidade, terceiro componente, conhecimento social emocional. Nós precisamos ter a capacidade, da mesma maneira que devemos ter a capacidade de nos conhecer emocionalmente, nós devemos ter a capacidade de conhecer as emoções dos nossos membros. Como eu falo sempre, hoje em dia, por conta de todo esse nível de ansiedade, estresse, depressão que acontece no mundo, estamos praticamente deixando ao diabo sem ou com pouco trabalho, porque não precisa nem endemoniar pessoas, só precisa cutucar emoções feridas, para que ministérios sejam destruídos, para que casamentos sejam destruídos, para que carreiras sejam destruídas, para que líderes sejam tirados de uma posição de liderança onde eles estavam fazendo um ótimo trabalho para Deus, onde eles realmente estavam entregues à missão que Deus colocou nas suas mãos. Por isso, precisamos identificar as emoções dos nossos membros e ajudar eles emocionalmente. Não existe nada mais poderoso que nós
curarmos emocionalmente um dos nossos membros, além, obviamente, de espiritualmente e além, obviamente, de fisicamente, mas nesse tempo, a cura emocional vinda do líder é essencial. É essencial. E nós devemos ter essa capacidade de reconhecer essas emoções nos nossos membros. E, no último lugar, quarto componente da inteligência emocional, que seria a gestão de relacionamentos. Tudo que nós fazemos agora mudou. Todo o processo de liderança, todo o processo de influência, tanto com as nossas equipes, dentro dos nossos ministérios, como também com os nossos membros, mudou. Porque agora tudo está afetado por umas emoções que afetam eles diretamente, que nos afetam diretamente. Nós temos que ter consciência dessas emoções e colocar elas dentro do processo de influência. Você não pode falar da mesma maneira uma pessoa que está altamente ansiosa ou uma pessoa que não está. E dentro desse processo de liderança, você tem que ter total clareza de como fazer isso. Isso a respeito dessa segunda grande habilidade que nós precisamos desenvolver, que é um conjunto de habilidades, inteligência emocional. Em terceiro lugar, terceira habilidade dessas 5 que eu vou trazer para vocês hoje, adaptação à mudança. Adaptação à mudança. Se uma coisa também tem nos provado bastante, essa pandemia tem sido as nossas capacidades a nos adaptar às mudanças. Como falávamos no início, essas mudanças vêm para ficar, essas mudanças vão continuar a acontecer e vão acontecer de maneira constante. Tanto é assim, e tão sabemos que vai ser o crescimento tecnológico nos próximos 10 anos, que os ignorantes do futuro, quando falo futuro, estou falando nos próximos meses, no próximo ano, não serão aqueles que não sabem aprender. Os ignorantes do futuro serão aqueles que não sabem desaprender e aprender de novo. Paradigmas na nossa mente vão acabar com os nossos ministérios. Quando nós entramos numa posição de comodidade, numa posição de eu já tenho feito, o que eu tenho feito até aqui funcionou, para que mudar, né? Aí é quando realmente nós estamos começando a declarar a morte para os nossos ministérios, infelizmente. Por isso, desaprender é uma nova habilidade que todo líder precisa. Ser capaz de olhar para as coisas, entendendo que mudou aquilo que estávamos fazendo até hoje. E eu falo isso em todos os treinamentos, mentorias, cursos, porque, infelizmente, nós, pastores, estamos muito acostumados a fazer as coisas do mesmo jeito. Nós, pastores, gostamos de fazer as coisas do mesmo jeito. Mas, de agora em adiante, eu espero que todos vocês, como mínimo os que assistiram essa ministração, os que participaram aqui, entendam como é importante desaprender e questionar tudo que sabemos. Questionar tudo que sabemos, porque uma coisa que é verdadeira hoje, em termos de como fazer crescer a nossa igreja, amanhã pode estar totalmente ultrapassado. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Por isso nós precisamos desaprender e aprender dentro dessa terceira habilidade, adaptação às mudanças. Quarta habilidade, pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Uma das coisas que nós também temos visto muito em treinamentos e mentorias de pastores e líderes, e que de alguma maneira parece que nós pensamos no mês que vem, pensamos no ano que vem, pensamos na semana que vem, pensamos no mês que vem, máximo no ano que vem, mas não pensamos a futuro longo prazo. Vocês, como líderes, têm 2 responsabilidades dentro da sua igreja e dentro do seu ministério. Óbvio, tem muitas mais, mas desde um ponto de vista de liderança, tem 2 que só vocês podem fazer. 2. Em primeiro lugar, definir a visão do seu ministério e sua igreja. Onde vocês querem que o seu ministério e sua igreja, obviamente, depois de ter ouvido a palavra de Deus e debaixo uma palavra de Deus, mas em primeiro lugar, onde vocês enxergam o seu ministério e a sua igreja a muito longo prazo? Se eu pergunto para vocês, onde vocês enxergam os seus ministérios em 10 anos? Essa visão só vocês, líderes, podem estabelecer. Ninguém, vocês podem delegar muitas coisas, mas isso não pode ser delegado, porque isso que Deus colocou no coração de vocês, nas
nas noites, nas vigílias de oração, nas madrugadas. É isso o que vocês têm que definir como rumo para a igreja. E, em segundo lugar, estabelecer um plano para atingir isso. Essas são as duas coisas que vocês não podem delegar para ninguém. Depois, vocês podem colocar pessoas para ajudar vocês a desenvolver esses planos, desde um ponto de vista mais operacional, desde o dia a dia. Mas essa liderança estratégica, essa visão estratégica, é só vocês que realmente podem fazer. Se existe uma coisa que tem mudado também desde o ponto de vista estratégico nessa pandemia, tem sido: agora precisamos definir essa visão a longo prazo, onde queremos que nossa igreja, nosso ministério chegue em 10 anos. E devemos ter a capacidade de gerir cada dia todos esses problemas, todas essas mudanças, gerir cada dia todos esses desafios que temos, sem perder a visão de foco, sem perder a visão, sem perder o rumo. Eu tenho visto muitos líderes que têm se perdido porque não tinham uma visão clara. Eles têm começado a mudar através da gestão o que eles estavam fazendo cada dia, perdendo total e absolutamente o caminho. Se você tem uma visão clara que estabelece um rumo ao futuro, você não vai se desviar. Você pode contornar problemas e desafios hoje, mas você não vai se perder no seu caminho. Eu tenho um e-book que eu escrevi muito bom de gestão em tempos com base, né, como liderou Jesus na crise. Eu vou enviar isso para o pastor Tiago para que ele passe para todos vocês e vocês consigam ver nesses passos como a visão é importantíssima. Jesus, no momento de crise, ele nunca perdeu a visão, jamais. Ele nunca perdeu a visão. Ainda no pior momento de crise que ele viveu no seu ministério, no Monte das Oliveiras. E por isso nós precisamos estabelecer essa visão clara. E só nós, como líderes, podemos fazer. E em quinto lugar, e última habilidade emocional, eu gostaria de abrir uns minutos para perguntas, e podemos fazer aqui um tempo de mentoria, se vocês querem, eu me coloco à disposição. Vou gostar muito de ouvir os irmãos e poder falar ao respeito de dúvidas específicas. Quinta, conhecimento tecnológico. A quinta habilidade que nós precisamos ter é conhecimento tecnológico. Quando eu falo isso, não estou falando de nós termos a capacidade de programar um site ou a capacidade de fazer algum trabalho em Photoshop. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando desde o ponto de vista estratégico. Só vocês que estão aqui, Leandro, Robert, Divaldo, Wellington, só vocês têm a visão. Na base de definir essa visão, vocês precisam entender como a tecnologia pode ajudar vocês a atingir essa estratégia que Deus colocou no seu coração. Por isso, precisa sim de conhecimento tecnológico, entender quais são as tendências tecnológicas. E se não, como mínimo, ter parceiros que entendam profundamente quais são as tendências tecnológicas, que levem vocês da mão para implementar tecnologia, para ajudar o seu ministério a crescer com base tecnológica. Essas são as 5 grandes habilidades que vão fazer de todo pastor um pastor bem-sucedido. Só para vocês entenderem uma coisa, de todas essas, a que já tem muito tempo que está à frente em termos de resultados é inteligência emocional. Um estudo nos Estados Unidos, o maior estudo que tem sido feito desde liderança pastoral nos Estados Unidos, trouxe os seguintes dados. Aqueles pastores que tinham um nível de inteligência emocional alta estavam entre as igrejas que cresciam, não as igrejas estagnadas ou que decaíam. Vocês sabem quantas igrejas cresciam? Que porcentagem de igrejas crescem nos Estados Unidos? Só 15%. 85% das igrejas estão estagnadas ou decrescendo. E a grande diferença da liderança pastoral nessas igrejas, dos 15% que cresciam, são pessoas muito treinadas em inteligência emocional. Por isso já é relevante há muitos anos. Mas eu vou lembrar para vocês as 5 habilidades do pastor do futuro que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, pensamento crítico e resolução de problemas. Duvidem da informação, escolham a informação certa e aprendam a resolver problemas. Em segundo lugar, inteligência emocional.
um líder extraordinário por conta de liderar em base às emoções da sua equipe e dos seus membros. Em terceiro lugar, adaptação à mudança. Aprendam a viver na mudança e a aproveitar essas mudanças como grandes oportunidades. Em quarto lugar, pensamento estratégico. Só vocês podem definir a visão da igreja, onde vocês querem que o seu ministério chegue ao futuro. E em quinto lugar, conhecimento tecnológico. A tecnologia vai crescer de uma maneira exponencial nos próximos 10 anos. Se não conhecemos aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo lançado, nós não poderemos caminhar na tecnologia. E o pior de tudo, que me dói muito, que eu vejo as estatísticas, eu chorei vendo essa estatística lá atrás. O maior site do mundo de pornografia chama Pornhub. Eles, no primeiro mês de pandemia, eles duplicaram o seu número de afiliados. No primeiro mês de pandemia. O diabo usa a tecnologia, sim. E nós devemos usá-la para o bem. Nós devemos usar essa tecnologia para fazer que a mensagem chegue, para que essas pessoas que se inscreveram lá, estamos falando de milhões de pessoas, essas pessoas que se inscreveram lá sejam atingidas pela palavra do Senhor através das estratégias que nós mesmos desenvolvemos. Muito obrigado pelo seu tempo, amigos. Tem sido um autêntico prazer e uma honra estar aqui, como sempre, com vocês. Se o pastor Tiago e meu amigo Bispo Maurílio, os meus amigos, permitem, podemos abrir para perguntas, um tempo de mentoria. Meu amigo, sim, você pode, inclusive, controlar aí, o pessoal pode mandar no bate-papo, eu sei que você está acostumado com a ferramenta aqui, então o pessoal pode mandar, fique à vontade para mandar perguntas aí, tá bom? Muito obrigado, meu querido amigo. Já abri aqui o bate-papo. Se alguém tiver alguma pergunta, coloquem aqui no bate-papo, por favor. E vamos... Somos poucos, o bom é que não somos muitos, e aí faz que possamos ter esse tempo de mentoria maravilhoso. Se vocês têm alguma dúvida, eu estarei encantado de responder para vocês. João fala, Deus abençoe para ajudar mesmo, informações preciosas. Muito obrigado. Conceito de inteligência emocional. Fantástico, Pedro. Ótima pergunta. Inteligência emocional é a habilidade que tem uma pessoa de reconhecer as suas próprias emoções, reconhecer e gerir as suas próprias emoções, identificar e gerir as emoções dos outros. A habilidade que nós temos de reconhecer e gerir as nossas emoções e as dos outros na função de liderança. Inteligência emocional. Ótima pergunta, Edivaldo, a respeito de ferramentas para autocontrole. Tem algumas ideias, tem algumas técnicas muito boas, tanto de respiração, por exemplo, como de mentalização. Mentalização quer dizer processos neuronais que nós startamos através de determinados pensamentos. Tá? Mas, principalmente, uma das que falaria que funciona melhor é respiração. Estudos neurocientíficos provam o efeito da oração e o efeito da respiração nas nossas emoções são totalmente poderosíssimos. Se nós nos dedicamos um determinado tempo por dia a orar e um determinado tempo por dia simplesmente a sentar e respirar, nós conseguimos estar muito mais equilibrados emocionalmente. Se vocês permitem, posso fazer com vocês uma técnica de respiração? Querem que façamos juntos uma técnica de respiração para equilibrar emoções, para que vocês percebam quando vocês se sintam altos de ansiedade, nós fazendo essa técnica, ainda que seja 10 vezes, nós conseguimos abaixar nossa ansiedade. Vocês vão perceber. Aqui o pastor Cecias fala que seria importante um pastor fazer um treinamento de inteligência emocional. É muito importante. É muito importante, sim. Nós estamos pensando em desenvolver alguns específicos de inteligência emocional. E vamos colocar à disposição para vocês através do pastor Tiago, se o pastor Tiago permitir. Nós temos pensado em desenvolver um especificamente com 15 habilidades de inteligência emocional chaves para pastores. Vamos fazer, então, essa técnica. Quantos de vocês agora mesmo sentem um pouco de ansiedade? Ou um pouco de estresse? Charles, Esther, Edivaldo, Tiago, praticamente todos, né? É muito difícil nós estarmos totalmente livres disso.
Existe uma técnica de respiração que chama respiração quadrática. O João conhece bem, o Robson conhece bem, porque eles já me conhecem há um bom tempo. Existe uma técnica de respiração que chama respiração quadrática, em inglês box breathing. Quem inventou essa técnica e quem aplica essa técnica nos treinamentos? Pensem nas pessoas do mundo que passam mais ansiedade. Então, esses mesmos são os que usam essa técnica. Os fuzileiros norte-americanos identificaram essa técnica de respiração para abaixar a ansiedade em momento de batalha. Por quê? Porque se eles têm um estado de ansiedade muito alto, que basicamente é provocado por conta de uma hiperatividade da nossa amígdala, que é o centro do nosso cérebro emocional, nosso cérebro límbico, tem um estado de medo, e esse estado de medo faz que nosso cérebro comece a funcionar de uma determinada maneira e comece a se preocupar. Se eles têm esse estado de medo no meio do campo de batalha, eles podem começar a mandar bala um para os outros, que tem acontecido algumas vezes no exército. Isso. Então, o que eles desenvolveram essa técnica que chama respiração quadrática ou box breathing. O único que eu quero que vocês entendam, não vamos entrar nos detalhes neurocientíficos, mas quando vocês sintam um primeiro pensamento de medo que vem para vocês, e seguido a isso vem toda a preocupação que vai fazendo elevar a sua ansiedade, comecem a fazer essa técnica. Só precisa fazer ela 10 vezes. Vamos fazer o seguinte. Chama box breathing por quê? Porque pode ser identificado como um quadrado. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos inspirar por 2 segundos. Eu vou fazer, vamos fazer tudo juntos. Vamos inspirar por 2 segundos. Vamos manter a respiração por 2 segundos. Vamos depois expirar por 2 segundos e vamos manter sem pulmões, sem ar nos pulmões por 2 segundos. Então, inspirar 2 segundos, manter a respiração 2 segundos, expirar 2 segundos e manter a respiração 2 segundos. E voltamos a começar, certo? Se chama respiração quadrática. Agora eu vou explicar o que vai fazer para que vocês entendam o que vocês vão sentir. Quando seu cérebro está ansioso, como alguns de vocês identificaram agora mesmo, quando seu cérebro está estressado, só tem basicamente 2 áreas do seu cérebro que estão ativas. O sistema límbico, tá? A amígdala, no centro do seu cérebro, a parte mais emocional, mais irracional, e uma parte do seu córtex que chama córtex anterior cingulado. Essas duas, se você vê uma ressonância magnética agora de uma pessoa estressada, só tem esses 2 pontos de cor, esses 2 pontos ativados. O que vocês vão sentir agora é o seguinte: depois de fazer a técnica, você vai sentir como a de que a sua cabeça aqueceu. Por quê? Porque você enviou sangue e atividade neuronal a todas as áreas do seu cérebro, tirando essa hiperatividade nessas 2 áreas, certo? Então, se prepare. Muito comum sentir um pouco de calor na cabeça porque você enviou sangue a todo o seu cérebro e a sua atividade cerebral virou simétrica. Para que você entenda, quando você está ansioso, só tem 2 pontos de atividade. Quando você acaba essa técnica, seu cérebro, visto por uma ressonância magnética, seria como uma árvore de Natal, cheia de luz, cheia, tudo iluminado, porque está tudo funcionando simetricamente. Certo, amigos? Vamos começar? Sim? Quando eu falo 3, 2, 1, começamos. E eu vou marcar com a mão aquilo que devemos estar fazendo todos juntos. Então, vamos fazer só 10 vezes. Já vão sentir muita melhora. Se vocês fazem isso por 1 minuto, eu garanto para vocês que vocês ficam totalmente equilibrados. E o melhor dessa técnica, vocês não vão ter sono, vocês vão ter uma técnica para fazer e continuar focado naquilo que vocês estão fazendo, trabalhando com a mente aberta. Certo, amigos? Vamos lá. Preparados? 3, 2, 1. Inspiramos. Mantemos. Expiramos. Mantemos. Inspiramos. Mantemos. Expiramos. Mantemos. Inspiramos. Mantemos. Expiramos. Mantemos. Inspiramos. Mantemos. Expiramos. Mantemos.
Inspiramos. Mantemos. Expiramos. Mantemos. Inspiramos. Mantemos. Expiramos. Mantemos. Como você se sente? O nosso cérebro precisa de fluxo sanguíneo. Nosso cérebro precisa de atividade neuronal em todas as áreas do cérebro. Vocês sentem agora calor na cabeça? Vocês têm sentido agora mesmo como, de alguma maneira, essa ansiedade foi cortada? Porque vocês têm enviado sangue e atividade neuronal a todas as áreas do cérebro. Façam isso sempre que vocês sintam ansiedade. Agora temos feito muito rápido, mas se vocês fazem isso por 1 minuto, vocês conseguem, é como resetar o seu cérebro. Olha, estou cheio de medo, estou cheio de estresse, estou cheio de ansiedade. Resetei o cérebro, consigo focar de novo no que é importante. Faça isso sempre que você precisar, em qualquer momento. Essa é uma das melhores técnicas, tá, de autocontrole. Tem muitas outras. Tá? Ontem fizemos uma mentoria onde eu passei 5 técnicas, as pessoas ficaram maravilhadas, mas essa é a mais rápida que eu posso ensinar para vocês conseguirem dominar essa ansiedade. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Energizou, falou João, muito obrigado. Energizou, isso mesmo. Muito obrigado. Esther fala, temos visto muitos pastores indo para a justiça por falarem de assuntos polêmicos nesse mundo virtual. Como a igreja deve lidar com isso? Nós devemos nos posicionar. Mas o que eu acredito muito aqui? Em sermos imitadores de Jesus. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, e procurando, né, uma brecha para ele ser culpado frente dos romanos, né? Ele falou, quem tem que, né, quem temos quem é mais importante, Deus ou César, né, nos impostos? O que ele falou? César o que é de César, Deus o que é de Deus. Nós devemos também nos posicionar sempre, obviamente, como ele se posicionou, mas nós devemos também entender que o mundo funciona de uma maneira e nós, obviamente, devemos nos posicionar da nossa maneira e funcionar da nossa maneira no lugar onde nós podemos. Agora tem esse caso desse pastor, né, que está sendo que dentro da escola dele ele não quer ensinar, né, ideologia de gênero. O que eu faria sempre, desde a minha perspectiva? A sorte que eu tenho é que eu sou pesquisador na área de neurociência e na área de inteligência emocional há muitos anos. O que eu faria, em primeiro lugar, por exemplo, nesse caso específico de ideologia de gênero, ensinar para eles o maior estudo nunca feito ao respeito de gen gay, famoso que fala de ideologia de gênero, né, que pessoas homossexuais nascem, né? Então, esse estudo foi lançado em 2010 por uma das melhores universidades da Austrália, provou o seguinte: não existe gen gay. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce. Eles analisaram 500.000 pessoas e eles chegaram à conclusão: senhores, não existe gen gay. Então, aí você que está querendo colocar nas minhas crianças coisas na sua cabeça que são simplesmente parte de uma agenda. Eu ensino com base aqui, na base do conhecimento, nós ensinamos com o melhor conhecimento do mundo. Se você tem uma pesquisa melhor que está feita com 500.000 pessoas falando que não existe gen gay, eu estou aberto a ensinar outra coisa para que as minhas crianças. Mas até agora, né, nós sabemos que a ciência apoia tudo que nós ensinamos também. Como participar das minhas mentorias? Nós temos turmas que vão abrindo e fiquem ligados. Nós passaremos também com o Tiago. Nós temos o plano, né, Tiago, de estarmos juntos no Rio e, quem sabe, faremos juntos uma turma de mentoria, né, juntos lá no Rio, e vai ser fantástico estarmos juntos. Porque, realmente, nós temos mentorias que vão abrindo e fechando, turmas que vão abrindo e fechando. Mas vocês poderão participar, sim. O material estando nos Estados Unidos, Robert, não tem nenhum problema, porque nosso material está tudo online. Então, podem adquirir ou através de Eduz, que é uma plataforma onde temos nossos cursos. Agora, eu vou passar para vocês, depois vou passar para o pastor Tiago o link desse curso com desconto, Liderando a Igreja do Futuro, se vocês querem participar. E todos os meus materiais estão online também, através da plataforma de InCharge, UniCharge, Eduz, meu próprio site, está tudo lá. Pastor Jesaías falou como conseguir esta pesquisa. Eu vou enviar para o pastor Tiago.
Que bom, fico feliz que eu sou psicólogo, fico muito feliz. Eles fizeram uma análise fantástica, assim, mais de 500.000 pessoas. Que eu falo sempre, minha opinião não interessa. Obviamente, para nós, a palavra de Deus é o mais importante. Mas o que eu falo sempre? A mim me traga, por favor, pesquisas. Se vem alguém falando de ideologia de gênero, eu sempre falo, traga pesquisas. Até agora, a mais extensa que tinha sido feita foi uma da Universidade de Texas. Foi a maior feita, mas isso é bem maior ainda, 500.000 pessoas. Fantástico. Sim, muito obrigado. Mas o Unireves fala que quer ir na mentoria, fantástico. Eu vou passar toda essa informação para o pastor Tiago e ele vai passar para vocês e poderemos estar juntos, sim. Queridos amigos, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, vou estar. Rubens tem a mão levantada. Rubens tem alguma pergunta? Não sei, ou vejo na mão levantada. Meu amigo, só para deixar claro aqui, gente, eu estou vendo alguns comentários aqui no bate-papo, né? Temos a palavra de Deus, que é o mais importante, sim, claro, mas quem é contra a palavra de Deus e quem é contra Deus, quem é contra os princípios, eles tentam arrumar todo tipo de situação para nos, inclusive, incriminar, né? Então, essa dica que o Javier está dando, eu acho fenomenal. Ele é um cara que é baseado e vive e segue a palavra de Deus, é um homem de Deus que eu conheço, mas ele está usando isso como estratégia, né, de defesa, porque quem não acredita na palavra de Deus, não adianta falar que a palavra de Deus é a verdade para quem não acredita na palavra de Deus. Então, é só para deixar claro que esse vídeo vai ficar no nosso canal, né, no YouTube, e depois, para você não falar, ele falou que a pesquisa é mais importante do que a palavra de Deus. Não, claro que não. A pesquisa é uma ferramenta muito eficaz para a gente se defender, né? Ou, aliás, nem se defender, mas defender o que a gente acredita e o que a palavra, né, ensina. Então, muito legal, muito bom essa dica, meu amigo. Muito bom, excelente. Obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado. Você tem um prazer. E realmente é assim, a palavra é o mais importante. Mas eles entendem essas coisas, o que eles falam, porque muitos deles vêm a nós pensando que nós não seguimos essas coisas de pesquisa e demais. E a questão é, o que nós sabemos é que a palavra de Deus é verdadeira, é o mais. E de Gênesis a Apocalipse, tudo se cumpre. Eu pesquiso muito na área de ciência, na área de neurociência, de física quântica, eu gosto muito. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Tudo está lá, e tudo que está lá é certo. E o que nós, e é maravilhoso, especialmente na área de liderança, né? Hoje em dia, e eu dirijo a Exalt Business School, hoje em dia nós ensinamos liderança cada vez mais parecido como Jesus liderava. Então, até na área de liderança, hoje nós entendemos que a melhor maneira de influenciar pessoas é como Jesus faz. Por isso que é maravilhoso realmente ver como, né, realmente a palavra de Deus é o mais importante e tudo se cumpre na palavra de Deus. Isso, Amém, meu amigos? amigo. Mais alguma pergunta? Sim? Por favor, meu querido amigo Tiago. Eu achei fantástico, inclusive, aqui na sua apresentação, né, um mini currículo aqui, né, você lá, escritor, palestrante internacional, consultor, entusiasta e seguidor do maior de todos os líderes, né, de todos os tempos, Jesus. Então, isso é fantástico. Muito obrigado, meu amigo. E, gente, tem vários materiais que podem te ajudar, né? Eu vi aqui no comentário alguém falando do livro do Javier, que é excelente, né? Liderança, um livro de liderança, Liderança no Monte do Amor. É um livro lindo, excelente, que eu indico para você. Então, entra no site, siga ele no Instagram, nas redes sociais, e, permitindo Deus, em breve a gente vai ter mentoria, treinamento aqui no Rio de Janeiro também, né? Vocês fiquem ligados. Muitos pastores têm me perguntado se eu estou mentoreando pastores, né? E eu tenho falado o seguinte, Javier, que é possível a gente mentorear alguém sem amar, né? A distância, não estou dizendo que é errado, tá, gente? A distância, pago, cobrando, é uma profissão essa questão de mentoria. E tem que pagar mesmo para dar valor.
mas eu entendo que Deus me chamou para amar pastores. Então, quem eu sou? Sou um ponto de conexão, né? O Bispo Maurílio, que lidera aqui os pastores amando pastores, eu apoio ele sempre em tudo, né? A gente chegou a essa conclusão que a gente é conexão entre amigos e mentores. Inclusive, eu estou lançando no YouTube e outras coisas também, o Pastoral Training Center, né? O que é isso? Isso aí vai ser, na verdade, os meus mentores da Austrália, dos Estados Unidos, que vão colocar vídeos de mentoria à disposição, um trabalho muito bacana. Eu quero ajudar vocês a terem acesso aos meus mentores também. Então, isso vai ser muito bacana, muito legal. É isso que Deus me chamou. Deus me chamou para facilitar a sua vida e o Bispo Maurílio tem liderado aqui, né? Eu tenho me concentrado bastante em coisas de fora, né? Por causa do inglês. Então, eu louvo a Deus por tudo que os pastores amando pastores têm feito nesses 2 anos quase já, mas a nossa intenção não é cobrir a vida de ninguém. Eu costumo dizer que o meu cobertor é curto, né? Se eu cobrir a tua cabeça, teu pé fica de fora, né? Mas de fato a gente tem amado pastores. E aí, como eu falei, você pode mentorear sem amar, é possível. Simplesmente técnica e vale a pena pagar. Agora, é impossível você amar alguém sem ensinar alguma coisa. Então, aqui, né, a gente está aprendendo um com o outro e certamente o Javier é um cara muito preparado para isso, né? Não só a igreja, mas empresas e tudo mais. E ele pode ensinar para a gente coisas que a gente não sabe e que vai nos ajudar muito. Então, desde já, muito obrigado, meu amigo. Deus continue te abençoando, te abrindo portas, né? Que teu ministério seja valorizado e reconhecido, porque às vezes eu vejo que uma empresa secular ela valoriza muito mais do que necessariamente um ministério, né? Mas eu vejo o teu coração queimando para Jesus e servindo a Deus, e isso alegra muito o nosso coração como líderes, como pastores. Ore por nós, Javier, que eu sei que você é pastor, homem de Deus, não só um treinador, né? E o Maurílio vai falar também aqui sobre o descanso pastoral, mas faça uma oração por nós aqui, por favor. Faço com o maior prazer, faço com o maior prazer. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça. Vamos orar, Senhor Deus, Pai nosso. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esse tempo maravilhoso de ministração e mentoria. Te agradecemos, Deus, porque sabemos que tu Espírito Santo tem se movido livremente no nosso meio, tem ministrado nossos corações, nossas mentes, tem derramado sabedoria, revelação e discernimento que vem do alto. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por esse ministério maravilhoso, Senhor, pastores amando pastores. Te agradecemos, Pai, pela vida do Bispo Maurílio, te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Tiago Coelho e de todos os pastores que participam. Queremos, Senhor, declarar, Senhor, um tempo de céus abertos, Senhor, de crescimento, Senhor, exponencial, especialmente na área de treinamento e liderança, como falou o pastor Tiago. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, pastores, Senhor, capacitados ao frente de ministérios e igrejas. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, pastores, Senhor, bem-sucedidos, prósperos, Senhor, levantados, acima de muitos, Senhor, à frente, Senhor, do teu povo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos uniu para que juntos nos aperfeiçoássemos uns aos outros, e te agradecemos, Deus, porque tudo que está na minha vida, quero derramar na vida dos meus irmãos, e eu faço agora mesmo, Senhor, uma transferência de unção, Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.